Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, nós voltamos para mais uma aula hoje de história. E hoje nós vamos falar a respeito do Egito Antigo, a civilização Egito Antigo, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, professor Germano, pastor Germano. Pessoal, hoje nós vamos aí estudar a respeito do Egito Antigo, certo? E nós vamos. Nosso intuito, pessoal, não é se aprofundar, você não vai sair daqui especialista, sabendo tudo sobre o Egito, certo? Mas é apresentar algumas características importantes que você precisa saber a respeito dessa civilização chamada Egito Antigo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Pronto, tela compartilhada. Então vamos lá. Então nós vamos apresentar esses quatro povos, certo? O Egito Antigo, o povo da Mesopotâmia, o povo do Mediterrâneo e os persas. Lembrando que nos povos do Mediterrâneo nós vamos subdividir aí em hebreus e fenícios. Então vamos lá, o Egito Antigo. Então o Egito Antigo ele foi uma civilização mais importante da antiguidade. Por quê? Porque ele vai desenvolver essa civilização aí às margens do rio Nilo, certo? Então, o Egito Antigo ele vai desenvolver a sua civilização aí às margens do rio Nilo. Sua sociedade era altamente organizada, né? Esse é um detalhe importante. Eles eram bem organizados. Eles possuíam um governo centralizado, então na figura de faraó, né? Então o governo vai ser centralizado. A economia do Egito é 100% baseada na agricultura, certo? E aí eles possuem uma forte influência religiosa. Então, essas são as características mais gerais do Egito Antigo, certo? Então, vamos lá. A função do faraó. Então, o faraó, ele era o governante supremo do Egito e ele era considerado um deus vivo. Então, o faraó aí ele era considerado um deus vivo, certo? Então, ele era a figura aí suprema, né? Então, todo o poder estava centralizado no faraó. O faraó também ele era responsável por manter aí a ordem e a harmonia no reino, certo? E ele desempenhava algumas funções dentro do Egito Antigo. Então, algumas das funções que ele desempenhava, ele era líder político e militar, ele era sumo sacerdote, ele era o administrador da economia e ele era o construtor de templos e monumentos. Então perceba que ele não tinha somente uma função, ele não era somente o faraó, né? Mas ele era o faraó, ou seja, ele tinha várias funções por conta do seu cargo. O que mais? Pessoal, o período do Egito Antigo, ele é dividido em três grandes períodos. O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então, o Egito Antigo ele é subdividido dessas três formas que nós dividimos a história do Egito Antigo. E como eu falei, pessoal, não tem como a gente se aprofundar os detalhes, tudo aquilo do que foi o Egito Antigo, não. Nossa ideia aqui é só apresentar de formas mais panorâmicas, mais gerais, para que você possa conhecer um pouco do que foi o Egito Antigo. Então vamos lá. O Antigo Império. Então, o Antigo Império foi o período da formação do Estado egípcio e a unificação dos territórios. Então, nesse período aqui, os egípcios começaram a conquistar várias cidades e aí foram unificando essas cidades, no que se tornou aí o grande Império Egípcio, né? Ou o Estado egípcio. Também nesse período aí, pessoal, nós vamos ter as construções das pirâmides, né? De Quéops, Quefes e Miquerinos, né? Então, também nesse período aí, o faraó possuía grande poder absoluto, certo? Então, é aquela ideia que você já sabe, né? Onde o faraó mandava e as pessoas simplesmente obedeciam. Então, a voz de faraó era a voz de Deus na terra. Então, esse aqui seria aí as características mais gerais do antigo Império Egípcio. O Médio Império. Então, o Médio Império ele já vai expandir agora os seus territórios, certo? Ele vai conquistar novas
cidades, novos territórios, e tudo isso daí vai ser a expansão territorial desse médio Egito, né? Então, desse médio império. O que mais? Ele vai fortalecer a questão dos comércios, construção de canais de irrigação para melhorar a agricultura. Então, eles estão expandindo também essas questões aí na irrigação, né, essas novas tecnologias aí da agricultura. Nesse período também, pessoal, vai acontecer a invasão dos equiços, né, que dominaram o Egito por cerca de um século. Então, por mais que os egípcios vão crescer, mas infelizmente eles também vão perder território por conta dessa invasão aí, certo? Que é uma das invasões mais relatadas no livro de história. Como eu falei, nós não vamos aprofundar muita coisa aqui, nós só vamos apresentar para que vocês possam conhecer o que foi o Médio Império. E o Novo Império, né? O Novo Império, pessoal, é o apogeu militar e territorial com Faraó, com Tutmés III, Ramsés II, Artixerxes, né? Eu acho que é essa a pronúncia, né? Depois você me corrige se eu estiver falando errado aí. Que mais? A construção de templos monumentais como o de Karnak e o Luxor, né? Período marcado por guerras e declínio do poder egípcio. Então, o novo império vai ser apogeus, né? E derrotas, guerras, declínios, certo? Então, isso daí seria aí o novo império egípcio. A religião egípcia, então vamos falar aqui da religião egípcia. A religião egípcia era politeísta, ou seja, os egípcios acreditavam em vários deuses, como Ra, como Osíris, Ísis e Anubi, certo? Então, essas são as divindades que eles acreditavam, ou seja, em vários deuses. Culto aos mortos. Os egípcios também, pessoal, eles acreditavam na vida após a morte. E que para garantir uma passagem segura, era preciso conservar o corpo do falecido por meio da mumificação. Então isso aqui era algo que era relacionado à religião egípcia, certo? Onde eles acreditavam aí na vida após a morte, certo? E aí, ó, os faraós, eles eram enterrados em pirâmide ou túmulos repletos de objetos valiosos, pois acreditava-se que eles utilizariam esses bens na outra vida. Então, isso daí é tudo questão da religião egípcia, né? Esse culto aos mortos, a vida após a morte, onde eles precisavam pagar um tributo, né? Para que assim eles pudessem ter acesso aí no pós-vida. Então, a vida em sociedade. Então, era dessa forma aqui que era a sociedade egípcia, né? A hierarquia era organizada dessa forma. Então, primeiro lá em cima vinha Faraó, depois os nobres e sacerdotes, depois os soldados, os escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e por fim lá embaixo os escravos. Então era dessa forma aqui que estava organizada a sociedade egípcia. Cultura e conhecimento. Então vamos lá, pessoal. Os egípcios eles vão desenvolver algumas coisas que vai ser importante para nós. Por exemplo, a escrita hieróglifa, né? Usada para registrar histórias e documentos. Então essa escrita aqui, pessoal, é aquela escrita por meio de símbolos, né? Então eles desenvolveram uma escrita por meio de símbolos. O que mais? Avanços na medicina, como cirurgia e tratamentos para doença. Então os egípcios eles vão desenvolver essa questão da medicina, matemática e engenharia, que vai ser essenciais para a construção de pirâmides e templos. Então perceba que os egípcios eles desenvolveram aí várias coisas que influenciaram a nossa vida até os dias de hoje, né? E aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui na nossa aula sobre o Egito Antigo, certo? Como eu falei para vocês, nossa ideia aqui não é aprofundar, não é você sair especialista daqui sobre o Egito Antigo, mas é somente para que você conheça alguns aspectos, algumas características interessantes do Egito. Tudo bem? Então nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.